As chuvas fortes começaram aqui no Rio Grande do Sul no final de abril. No dia 1º de maio, a gente lançou a campanha em parceria com o Badim e com o pessoal do Pretinho Básico para ajudar as vítimas das enchentes. A gente arrecadou muito mais do que a gente tinha expectativa de arrecadar. Todo mundo se juntou nessa parceria, então foram várias empresas, vários influenciadores e muita gente doando, foram mais de 1 milhão de doadores. E a gente conseguiu juntar um valor que, apesar de não ser nem perto do que o Estado precisa, ele é bastante expressivo. E esse valor exige também que a gente tenha um pouco de formalidades e um pouco de processo para saber onde é que a gente faz a melhor alocação desses recursos. A gente conseguiu já distribuir quase metade dele para as situações emergenciais. Então a gente fez muita coisa para suporte à vida, atuou bastante nos resgates, com combustível, com roupa de neoprene, com jet skis, barcos, todo mundo que estava precisando lá e resgatando vidas para tentar salvar o maior número de vidas possível. Depois a gente atuou bastante também na parte de suporte aos abrigos, então foi bastante colchão, cobertores, para tentar dar um alívio também e dar um suporte para o pessoal que estava já em situação de vulnerabilidade. E agora a gente está chegando numa fase onde tem uma fase de reconstrução. Então, apesar dos esforços de limpeza, então, que a gente está dando suporte, estão chegando projetos maiores. E aí a gente trouxe um parceiro chamado Sinergia para estabelecer um plano que a gente vai divulgar para essa alocação de recursos ser a mais eficiente possível e para a gente poder organizar bem a prestação de contas desse recurso todo no final dessa campanha, que foi a maior campanha da nossa história. A Sinergia e o Vaquinha estabeleceram um plano que envolve a categorização das demandas que chegarem para nós em linhas de doação. Essas linhas são saúde, educação, assistência social, reestruturação econômica, acessibilidade, habitação, saneamento, fauna. E ainda tem uma linha emergencial, que é basicamente o que a gente fez nessa primeira fase do plano, que a gente vai ter que seguir ainda, porque ainda tem algumas demandas emergenciais. Depois que esses projetos forem categorizados, a gente vai classificar eles em ordem de prioridade, de acordo com alguns critérios. A gente usa como base 3 eixos principais. Então, o primeiro eixo é o eixo territorial. A gente sabe que foram vários municípios afetados aqui no Rio Grande do Sul, e saber para qual município alocar esses recursos é bastante importante. O que a gente vai levar em conta? A quantidade de desalojados do município, a situação dele, se ele está em estado de calamidade, se ele está em estado de emergência ou se ele está fora dos decretos, se ele já sofreu com as enchentes de 2023 ou se ele sofreu só com a enchente de 2024, se ele tem acessos interrompidos e o número desses acessos e a gravidade também, se ele tem um acesso parcialmente interrompido ou se ele é um acesso que está totalmente interrompido, e o IDH dos municípios. Então isso nos dá um critério de pontuação para a gente saber qual município priorizar na alocação de recursos. Já para avaliar as instituições que vão fazer os projetos, que vão estar lá na ponta aplicando os projetos, a gente vai avaliar a situação cadastral dela, então ela tem que estar ok, tem que ter o CNPJ, isso sempre ajuda, ela tem que ter certidões negativas, não pode estar devendo, a gente vai avaliar essa situação dela. Quanto maior o tamanho da equipe, melhor, a gente vai avaliar também isso. Se ela é aqui do Rio Grande do Sul ou se ela é de fora, então a origem também vai importar. E qual é a contrapartida que ela consegue trazer. Então, se ela tem uma equipe grande, se ela consegue trazer voluntários, se ela consegue trazer recursos também de outras fontes que não só o nosso, tudo isso vai ajudar a gente a estabelecer esses critérios, estabelecer essa pontuação e saber para qual instituição a gente priorizar também na implementação desses projetos. Já quando a gente está falando especificamente do projeto, a gente vai analisar a quantidade de beneficiários, ou seja, quantas pessoas vão ser beneficiadas pelo projeto, a necessidade de recursos por beneficiário, então se é um projeto que demanda muito recurso para poucas pessoas ou se é um projeto que, com uma quantidade razoável de recursos, consegue atender muita gente. Se existem grupos mais vulneráveis como beneficiários também, a gente vai avaliar. E qual é a complexidade de implementação desse projeto. Se é um projeto de baixa complexidade, ou seja, se é fácil de implementar, ou se é um projeto que exige uma complexidade muito alta, com licenças ambientais, com negociações com prefeituras e governos, então tudo isso vai ser avaliado pela gente aqui também para poder priorizar os recursos. O plano da Sinergia do Vaquinha, baseado nesses critérios, baseado nessa pontuação, vai nos facilitar bastante priorizar as demandas que chegam. São muitas demandas chegando para nós, é difícil às vezes a gente conseguir priorizar essas coisas, porque todo mundo precisa de muita coisa hoje em dia, e o que a gente está tentando fazer aqui é alocar os recursos da maneira que eles causem o maior impacto possível nas pessoas da ponta. Então, espero que todo mundo tenha clareza nisso. A gente vai divulgar um formulário onde todo mundo vai poder cadastrar suas demandas lá. Esse formulário já vai conter lá várias perguntas que a gente vai cruzar com esses dados. Tem vários dados que vão ser cruzados que são de domínio público. Então tudo isso vai nos ajudar bastante a gente selecionar esses projetos e conseguir responder a todo mundo que está criando demandas aqui com a gente de maneira mais rápida e aplicar esses recursos de maneira mais eficiente.